Olá, primeiramente eu vou mostrar as classes do back, depois do front e depois a aplicação em execução. Aqui no App Controller aqui eu coloquei os atributos aí de Authentication Manager, o de JWT Service, o de Use Service e o de Password Encoder. Aí aqui eu coloquei o método Authenticate and Get Token, o método aqui de gerar o token, o método de registrar o usuário, o método aqui de Forgot Password, que vai ser um endpoint para a solicitação de redefinição de senha. Aqui vai ser o método para redefinir a senha com o token. Aqui é um endpoint de teste que eu usei para fazer um teste de senha. E aqui é a classe de controle de autenticação. Aqui é a classe do controlador do usuário. Controlador do usuário tem o atributo service do user service implements. Aí tem o método de registrar, de listar, o get user by ID e o de deletar o usuário. Aqui no user service implements eu tenho aqui o repositório aqui do user repository e o password encoder. Aí aqui tem o método de criar, o método aqui de getAll, o método de find user entity by ID, encontrar a entidade do usuário pelo ID. Aqui estava a entidade, aqui estava essa implementação de atualizar o usuário e bloquear o usuário, mas infelizmente não deu tempo de eu implementar essa lógica. E aí tem o método aqui de deletar o usuário e de deletar por ID. Aqui está o método, a redefinição de senha com o token, o método generate reset password token, que gera um token único para redefinição de senha e associar ao usuário. É um método para redefinição de senha com o token gerado, basicamente. E depois vem um método aqui de resetar password, que é reset password, que é redefinir a senha. Aqui o método, aqui a parte que criptografa a senha ainda desse método ainda. E aqui o método toEntity e o toDTO, que são os métodos utilitários. Aqui na classe Forgot Password tem aí a string e-mail e tem aí o arroba noteblank e o arroba e-mail, para dizer aí que o e-mail é válido, inválido. Uma mensagem aí que o e-mail é inválido e o noteblank aí que é para dizer que o e-mail é obrigatório. Aqui no task request TTO tem aí a atualização que tem aqui dessa classe é só a adição dessa entidade aqui, ou desse atributo aqui, user ID do tipo long. Aqui no reset password request, aqui é a classe que tem o atributo token e a new password, que é a nova senha. Aí é onde vai fazer a requisição aqui da nova senha, que será redefinida, ou que será definida. No caso aqui é a redefinição de senha. Aqui o userDetail Service Implements, que é uma classe que implementa o userDetail Service, vai ter o user repository aí e vai retornar vai ter um método aí que é de carregar o usuário pelo username e vai retornar o usuário. Aqui na Test Controller tem os métodos aí, só tem alguns métodos adicionais aí, que é o método aqui para obter o ID do usuário logado do contexto de segurança do Spring, aqui que é o getLogged in user ID. Aí os métodos aí que já tinha nele, que agora o método fileAll ele vai obter o user ID do contexto de segurança do JWT. Aqui já é com
com a implementação aí, a adição do JWT, o método aí getStatus, o getPriorities, o findById, que também vai obter o user ID do contexto de segurança do JWT, aí o createTask, o createTask, né, aí ainda que é o corpo do método, aqui o updateTask, o deleteTask e o deleteTask, que também, assim como o deleteTask e o updateTask, vai tudo seguir a mesma ordem, vai tudo seguir a mesma obtenção do user ID do contexto de segurança do JWT implementado. Aqui no Task Service tem aí agora um método aí que deleta as tarefas de um usuário específico, que é esse deleteTasks. Aqui no Task Service Implements, que é uma classe que implementa a interface Task Service, tem aí o Task Repository e o Task Map, que no caso aí tem o método findById, o findAll, findByFilters, que agora ele vai adaptar as chamadas ao repositório para sempre incluir os ID, para sempre incluir o user ID para filtrar. E se nenhum filtro for fornecido, ele retorna todas as tarefas desse usuário. Aqui o método de criar task, método de update task, que aí vai ter aí a lógica aí para atualizar os dados da task. Isso aqui tudo já tinha na parte da integração dos requisitos. DeleteTask, deleteTasks, que é aí a lógica que vai deletar todas as tarefas. E o método returnTask, que é um método auxiliar para encontrar tarefa no banco de dados, lançando exceção se não encontrar. Aqui tem a classe SecurityConfig, que é a configuração de segurança, onde vai ter aí os atributos aí JWT OutFilter e o User Repository para, no caso aí, para fazer a configuração de segurança. Aí tem o controlador aqui, o construtor aqui. Depois aí o método userDetailService, que vai retornar aí o novo userDetailService Implements, passando o user repository como parâmetro. Aqui no caso, aqui é o corpo do método SecurityFilterChain, que aí ele vai fazer toda uma lógica de desabilitar o CSRF para as API REST, depois vai habilitar o CORS, depois vai permitir o acesso público ali para ser feita alguma alteração ali no usuário, na tarefa. Tá aí toda a lógica implementada. Aqui é o método CORS Configuration Source, o método Password Encoder, o Authentication Provider e o Authentication Manager. Todos esses aí para fazer as configurações de segurança aí. Todo esse código aí. Aqui o JWT OutFilter aí, que vai estender essa classe aí, o oncePair_requestFilter. Ela vai ter essa classe vai ter dois atributos aí, do userDetailService Implements, vai injetar a implementação e o atributo aí do JWT Service. Aqui vai ter o construtor também, vai ter o método aí do filter interno, fazer aí a filtração interna. Fazer a filtração interna, tá toda uma lógica aí. Primeiro ele tenta extrair o token do cabeçalho authorization, depois aí ele vai verificar se o username foi extraído e não a autenticação do contexto atual, e depois ele vai validar o token. Aqui o JWT Service, que é a classe que tem esse atributo secret aí, um atributo estático final. Ele tem um método aí que vai extrair o nome do usuário do token, vai ter um método aí que vai extrair uma reivindicação específica do token,
método aí para extrair todas as reivindicações do token, método aqui para validar o token com base nos detalhes do usuário e da expiração. Aqui verifica se o token expirou. Aqui vai extrair a data da expiração do token. Aqui vai gerar um token para o nome de usuário com as reivindicações vazias. Aqui cria o token JWT com as reivindicações, assunto, datas de emissão, expiração e assinatura. E aqui é o método que tem como finalidade obter a chave de assinatura decodificada. Aí a interface do user detail service, que vai ter esse método aí para ser implementado aí pela classe que implementar ele. O login request. Esse nome aqui que aparece ao lado do código, assim, é mostrando a última pessoa que fez o commit. No caso aqui, como o projeto... No caso aqui, essa classe ainda estava sendo desenvolvida. Ela foi desenvolvida quando o projeto estava em grupo ainda. Aí por isso que mostra o nome de quem fez o último commit. A classe aqui é response.dto, com string do token, ou com um atributo do token do tipo string, a mensagem do tipo string e o user ID do tipo long. Aqui é a classe do usuário. Vai ter tudo aí os atributos deles aí. Vai ter o método pré-persist aí, de pré-persistência, de pré-atualização, para pegar aqui as atualizações, o get username e os métodos isAccount noExpired, noLocked, isCredentials noExpired, isEnable. E a interface user repository aí que vai ter tem aí o método find by email e aqui o método para buscar o usuário pelo token de redefinição de senha, o find by reset password token. Enfim, essas aqui são as classes do back-end. Do front-end tá aqui a classe main, aí que agora o app virou componente raiz, que vai conter toda a lógica de roteamento e autenticação. E tá aí a classe app.jsx aí, com as funções, os effects, toda a lógica aí de fazer o login, mudar tema, cadastrar tarefa, todas essas partes aí é feita por essa classe aí app.jsx. Tá toda a lógica aí da interface aí e depois a exportação dele. O Navibalog aqui tá aí também as funções que tem do Navibar. O user agora que recebe o objeto user como próprio, a parte do front-end aí. Agora essa parte aqui do olá que vai exibir o e-mail como se fosse uma mensagenzinha de boas-vindas, que é as validação de props para o Navibalog e a exportação. Aqui tá o add task page, a página de cadastramento de task. Não teve pouca mudança, só algumas validação aqui para validar o token, se está associado ao usuário, se o token é válido, se é inválido, ou se o usuário está cadastrado no sistema, fazer toda essa verificação aí, se o token está expirado, se não está. Tá toda a verificação aí que foi adicionada aí nessas classes de add task page, de
list task page, todas essas partes aí de CRUD, de atualização, de remoção, todas as partes de CRUD. Foi só adicionado essas validações aí de autenticação, de usuário. Foi tudo feito, foi só adicionado essas partes aí. O código não teve muitas mudanças não. Aí só tem umas constantes aí, uma função para lidar com a exclusão por ID, convertendo para número. Aqui que atualiza o estado de ordenação, coisa que já tem ali na entrega dos requisitos. Aqui também para atualização por ID, aqui a exclusão de uma tarefa por ID. Da parte de listagem aí, de filtragem, tá tudo dentro dessa classe aí. Aqui o prop types, que é a exportação do list task page. Mesma coisa aqui para mesma lógica aqui para update task page, não tem muito o que mostrar, só essas atualizações que já foi dita anteriormente aí, de validação, de autenticação também. Do delete task page também. Teve pouca mudança nessas classes de código. Aqui a tela login, aqui a tela login aqui fazendo aí a lógica da animação aqui do flip do card, aqui mostrando a parte da frente do card, a parte de trás do card, e aqui mostrando aqui a ação do login, e aí o prop types. Aqui no forms, mostrando aí como foi feita a navegação aí, que com esse link aí do localhost alf.plugin, fazendo aí um método post aí, mostrando alguns consoles logs, umas validação de if aí, aqui fazendo a verificação que se os dados do JSON são parseados, o if do data e data token aqui, o else, o catch, depois vem aí as rotas de navegação de cadastro, de recuperar senha, os return, os props, os prop types e o forms. Forms cadastro, aí mostrando aí o e-mail, password aí, o confirm password. Aqui fazendo os endpoints aqui para AUSF Register. Nessa parte aqui mostrando aqui que envia apenas o e-mail e password como seu alpha control .register user e que espera o login request. Aqui são os dados vindos do back-end.
Aqui o cadastro users, que vai ter aqui o forms cadastro aqui como componente. Aqui o recuperar senha, mostrando aí também a parte de resetar o token, de fazer aí a lógica, toda a lógica aí para recuperar a senha, gerando aí o token de redefinição, fazendo as verificações fazendo a verificação do usuário. Aqui no caso é uma função para lidar com a redefinição de senha com o token. Temos verificação de if, o try, o if, o else, o catch, o console, o finally, o return. Aqui um formulário para redefinir a senha com o token. Nova senha, confirmar nova senha. E aí a opção para voltar para o login. E aqui na parte de agendamento, tá aí a parte que eu não consegui fazer até o momento da gravação do vídeo dos requisitos, mas aqui tá feito aqui só para não ficar com a opção no menu da interface lá a menos. Aí eu coloquei aqui a parte aí concluída, verde, a cor verde. Coloquei aqui as cores para cada status da tarefa. Aqui amarelo para as que estão em andamento, vermelho para as que estão pendentes e verde para as que estão concluídas. Aqui a função de agendamento, que agora adiciona user as props para acessar o token e o user ID. Aí tá aí toda a parte aqui para mostrar a parte visual, vindo aqui, pegando aqui a parte vinda do back-end com JWT, autenticação, essas outras coisas aí implementadas, aí adicionadas, e transformando aí na parte visual do front-end. Toda essa classe aí de agendamento, ela tá fazendo essa parte aí. Depois aí o return aí, fazendo a parte do header, a parte bonitinha ali da agenda entre aspas. Aqui o prop type e o agendamento. Agora aqui eu vou rodar o back-end com o front-end para mostrar aqui a interface. Eu rodei o back-end, agora eu vou rodar o front-end. Vou ter que abrir aqui o banco de dados para remover um usuário que eu tinha colocado, tinha testado aqui a função de cadastrar e esqueci de apagar. Eu vou apagar ele para mostrar no vídeo.
Bom, aqui na, acho que na parte de login aqui, vou primeiro logar com o usuário normal. Aqui mudei aqui um pouco do menu, tirei a parte de monitoramento, deixei essa parte aqui. A parte de monitoramento não deu para implementar. Aqui no botão, aqui é um botão de gerenciador de tarefas, vai levar essa página aqui. Aqui a tela de cadastramento de tarefa, a parte aí de visualização de tarefas, vai mostrar aí, vai possibilitar aí a filtração, a filtragem, o gerenciamento ali de tarefa por aí, onde pode apagar e atualizar. E a agenda aí, que estava vindo aí da classe de agendamento. Nada mais é aqui, mostra as horas, mostra um card aqui que mostra as horas, a data. Aqui é o quadrado, a tabela bonitinha aí, com as cores das tarefas, que para cada tarefa, no caso aqui vermelho para ação pendente, verde para ação concluída e amarelo para as que estão em andamento. Aqui a parte do sobre aqui, que está aqui o meu nome, aqui para que o projeto foi desenvolvido. Aqui as ferramentas que eu utilizei no front, no back, no banco de dados, e para que é o objetivo do sistema de gerenciamento de tarefa. E aqui obrigado por usar a aplicação. O botão aqui de modo escuro, de modo escuro e modo claro. A função aqui de logout, que é só apertar aqui no sair. Aqui ainda tem aqui o card aqui, que mostra aqui os desenvolvedores, que no caso aqui é quando estava em grupo ainda. Aqui cadastrar, vou colocar o meu e-mail pessoal aqui para cadastrar um novo usuário. Aqui a senha, vou botar a mesma do outro usuário e depois alterá-la. E aqui vou salvar aqui no navegador, mostrar que o usuário foi cadastrado e voltou para a página de login. Aqui eu vou entrar com esse usuário que foi criado. E aqui mostra o mesmo menu, só que aqui não mostra nenhuma tarefa cadastrada para esse usuário. Aquelas tarefas que estavam cadastradas lá estavam para aquele outro usuário. O que mostra aqui que as tarefas estão vinculadas ao usuário, para somente aquele usuário. Aí aqui a agenda mostra que está vazia, sem nenhuma tarefa cadastrada. O sobre aqui mostra novamente. Botão de modo escuro, a mensagem aqui de olá que mostra o e-mail aqui de cadastro do usuário. A função de sair, aqui a função de recuperar a senha. Eu digito o e-mail aqui do usuário, aperto aqui no botão de enviar link de recuperação, ele gera o token e agora me pede para inserir a nova senha. Aí eu vou alterar a senha, tirar a senha que estava do mesmo usuário e vou criar uma senha só para ele. A senha foi redefinida, vai voltar para a página de login. Aqui eu clico para atualizar a senha e aqui eu entro aqui com o primeiro usuário. Aí mostrei as tarefas que estão cadastradas para esse usuário. E aqui entro com outro usuário e aqui visualizo as tarefas que estão cadastradas para eles. Com a redefinição de senha, cadastramento de novo usuário, login, o logout, que é só clicar no botão sair ali. E eu acho que é só isso.